Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico: o concerto de Deus com Abrão, auxiliado pelo texto de Gênesis capítulo 15, versículos 2 ao 6. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Gênesis capítulo 15, versos 2 ao 6. Aqui temos a garantia dada a Abraão de uma prole numerosa que seria sua descendente. Observe, ponto número 1, a repetição da queixa de Abrão, versículos 2 e 3. Isto foi o que motivou a promessa. A grande aflição que pesava sobre Abrão era a falta de um filho. E esta queixa, ele aqui derrama perante a preciosa face do Deus amoroso e lhe expõe a sua angústia. Salmo 142, verso 2. Observe que, embora jamais devamos nos queixar de Deus, temos permissão para nos queixar a Ele, e para sermos demorados e detalhados na declaração dos nossos pesares. E traz alguma tranquilidade a um espírito carregado expor o seu caso a um amigo misericordioso e fiel. Tal amigo é Deus, cujo ouvido está sempre aberto. A sua queixa tem 4 partes. Primeira parte: ele não tem filhos. Versículo 3. Eis que me não tens dado semente, não somente sem filho, mas sem semente. Se ele tivesse tido uma filha, dela poderia descender o Messias prometido, que deveria ser a semente de uma mulher. Mas ele não tinha nem filho, nem filha. Abrão parece, na minha opinião, enfatizar isto. Seus vizinhos estavam cheios de filhos, os seus servos tinham filhos nascidos na sua casa. Mas a mim, Abrão declara com tristeza: não deste nenhum. Mesmo Deus lhe tendo dito que ele seria favorito acima de todos. Observe que aqueles que julgam que esteja determinado que não terão filhos, devem ter a certeza de que Deus realmente determinou isto. Uma vez mais, Deus frequentemente retém aos seus próprios filhos os consolos temporais que dá abundantemente a outros que são estranhos a Ele. Segunda parte: que não era provável que ele tivesse nenhum filho, o que é sugerido pela palavra ando ou sigo sem filhos, avançando em anos, descendo a colina.
Na verdade, saindo do mundo, percorrendo o caminho de toda a terra. Morro sem filhos, segundo a Septuaginta. Deixo o mundo e não deixo nenhum filho atrás de mim. Terceira parte. Que os servos tomam o lugar dos filhos no presente e provavelmente no futuro. Enquanto ele vivia, o mordomo da sua casa era Eliezer, de Damasco. A ele Abrão confiou a administração da sua família e das suas propriedades, pois podia ser fiel. Mas somente como um servo, não como um filho. Quando Abrão morresse, alguém nascido na sua casa seria o seu herdeiro e governaria sobre tudo aquilo pelo que Abraão tinha trabalhado. Eclesiastes 2, versículos 18, 19 e 21. Deus já lhe tinha dito que faria dele uma grande nação, Gênesis 12, verso 2, e que faria sua semente tão numerosa quanto o pó da terra, Gênesis 13, verso 16. Mas Abrão ficou em dúvida se esta seria a sua semente gerada ou a sua semente adotada. Se esta bênção se cumpriria através de um filho dos seus lombos ou de um filho da sua casa. Bem, Senhor, diz Abrão, se for somente um filho adotado, deverá ser um dos meus servos, o que trará desgraça à semente prometida, que será descendente dele. Observe que enquanto tardam em chegar as graças prometidas, a nossa incredulidade e impaciência são capazes de concluir que estas bênçãos nos foram negadas. Quarta parte. Que a falta de um filho era um problema tão grande para ele que removia o consolo de todos os seus prazeres. Senhor, que me hás de dar? Tudo isto não será nada para mim se eu não tiver um filho. Bem, se supusermos que Abrão não visava nada além de um consolo temporal, esta queixa merecia uma punição. Deus, pela sua providência, lhe tinha dado algumas boas coisas e ainda mais pela sua promessa. Mas ainda assim Abrão não se importa com elas, porque não tem um filho. Era realmente muito pouco apropriado que o pai dos crentes dissesse: que me hás de dar, pois ando sem filhos? Imediatamente depois que Deus tinha dito: eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Observe que não avaliam corretamente as vantagens da sua relação de conserto com Deus e o seu interesse nele, aqueles que não julgam que isto seja suficiente para contrabalançar a falta de qualquer conforto temporal, qualquer que seja ele. Mas, se supusermos que Abrão aqui se referia à semente prometida, a impertinência deste seu desejo era altamente louvável. Tudo era como nada para ele se não tivesse o penhor daquela grande bênção e uma certeza do seu parentesco com o Messias, do qual Deus já o tinha incentivado a manter as expectativas. Ele tem riqueza e vitória e honra. Mas, enquanto for mantido às escuras sobre o assunto principal, tudo isto será como nada para ele. Observe que, até que tenhamos alguma evidência consoladora do nosso interesse em Cristo e do novo concerto, não devemos ficar satisfeitos com nada mais. Isto e aquilo eu tenho. Mas de que tudo poderá me servir se continuo sem Cristo? Mas, ainda assim, a queixa merecia uma punição, pois haveria, no seu fundo, certa falta de confiança na promessa e um cansaço de esperar pela hora de Deus. Observe que os verdadeiros crentes às vezes julgam difícil conciliar as promessas de Deus e as suas providências, quando elas parecem estar em desacordo. Ponto número 2. A graciosa resposta de Deus a esta queixa. A primeira parte da queixa, verso 2, Deus não deu imediatamente uma resposta, porque havia
alguma irritação nela. Mas, quando Abrão retoma as suas palavras, um pouco mais calmo, verso 3, Deus lhe responde graciosamente. Observe que, se nós continuarmos orando com perseverança e ainda assim orando com humilde submissão à vontade divina, não estaremos buscando ao Senhor em vão. Primeiro, Deus lhe fez uma promessa expressa de um filho, verso 4. Este, que nascer na tua casa, não será o teu herdeiro, como temes, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Observe, Deus faz herdeiros. Ele diz, este não será, e este será. E quaisquer que sejam os planos e desígnios dos homens, ao estabelecer as suas propriedades, o conselho de Deus terá absoluta prioridade. Deus é frequentemente melhor para nós do que esperamos. É Ele que aplaca os nossos temores. É o Senhor que nos concede a misericórdia da qual podemos ter perdido a esperança há muito tempo. Segundo, para tocá-lo mais com esta promessa, o Senhor levou Abrão para fora e mostrou-lhe as estrelas. Esta visão deve ter ocorrido muito cedo, antes do raiar do dia. E então lhe disse, assim será a tua semente. Verso 5. Tão numerosa. As estrelas parecem incontáveis para um olho comum. Abrão temia não ter nenhum filho, mas Deus lhe garantiu que os descendentes dos seus lombos seriam tantos que não poderiam ser contados. Tão ilustre, semelhante às estrelas em esplendor. Pois a ela pertencia a glória. Romanos 9, verso 4. A semente de Abrão, segundo a sua carne, seria como o pó da terra. Gênesis 13, 16. Mas a sua semente espiritual é como as estrelas do céu, não somente numerosa, mas gloriosa e muito preciosa. Ponto número 3. A firme crença de Abrão na promessa que Deus agora lhe fazia e a aceitação que Deus faz da sua fé. Verso 6. Primeiro, ele creu no Senhor, isto é, creu na verdade daquela promessa que Deus agora lhe tinha feito, descansando sobre o poder irresistível e a inviolável fidelidade daquele que a fazia. Ele tinha dito, e não cumpriria. Observe que aqueles que desejam ter o consolo das promessas devem misturar fé às promessas. Veja como o apóstolo engrandece esta fé de Abrão e faz dela um exemplo. Romanos capítulo 4, verso 19 a 21. Ele não enfraqueceu na fé e não duvidou da promessa. Ele foi fortificado na fé. Ele foi completamente persuadido. O Senhor opera esta fé em cada um de nós. Alguns pensam que a expressão "ele creu no Senhor" significa não somente o Senhor que prometia, mas o Senhor prometido, o seu Jesus, o mediador do novo concerto. Abrão creu nele, isto é, recebeu e aceitou a revelação divina a respeito dele, e exultou por ver o seu dia, embora ainda estivesse tão distante. João capítulo 8, verso 56. Segundo, Deus lhe imputou isto por justiça, isto é, por este motivo, ele foi aceito por Deus. E, como os demais patriarcas, pela fé alcançou testemunho de que era justo. Hebreus 11, verso 4. Isto é mencionado com insistência no Novo Testamento para provar que somos justificados pela fé, sem as obras da lei. Romanos 4, verso 3, Gálatas 3, verso 6. Pois Abrão foi justificado desta maneira, enquanto ainda era incircunciso. Se Abrão, que era tão rico em boas obras, não foi por elas justificado, mas somente pela sua fé, muito menos seremos nós que somos tão pobres em boas obras.
Esta fé, que foi imputada a Abraão por justiça, tinha recentemente lutado com a incredulidade. Verso 2: E saindo vencedora, assim foi coroada, assim foi honrada. Observe que uma aceitação prática e fiel da promessa de Deus de graça e glória, e Cristo e por Cristo, e uma confiança em tal promessa, é aquilo que, segundo o teor do Novo Concerto, nos dá o direito a todas as bênçãos contidas na promessa. Todos os crentes são justificados como Abraão foi, e foi a sua fé que lhe foi imputada por justiça.